Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Campos de Batalha, do Garth Ennis. Sim, junto com o Russ Brown e o Peter, alguma coisa que é impronunciável para mim. Então, nós temos aqui esta obra pela editora Mitos, que é um material meio difícil de ser adquirido, difícil entendam isso daqui, né? E, cara, gostei demais. Assim, Garth Ennis e Mark Millar são dois caras que eu dificilmente vou parar pra pensar se eu compro algum material dos dois ou não. Eu admito que isso daqui é bem diferente do que eu tô acostumado a ler em termos de Garth Ennis, porque eu li Preacher e li The Boys. É isso? É. Então esses dois têm uma pegada totalmente diferente desse daqui. Mas é inferior? Só é diferente. Porque aqui ele vai ter uma pegada mais histórica, tá? O Garth Ennis gosta muito disso, é um tema que ele gosta de trabalhar. Quem conhece um pouquinho sobre ele, já viu alguma coisa sobre a vida dele, sabe que ele gosta de trabalhar com esse tema de guerra. Então ele criou essa obra aqui, o Battlefield, tá? Não tem nada a ver com o jogo, de repente até tem, né? Não sei. Mas enfim, Campos de Batalha é Battlefield. E aí ele criou essa obra aqui que é bem na pegada histórica, então você que é professor de história ou não, mas é entusiasta com a Segunda Guerra Mundial, segunda ou a primeira? Eita porra. Segunda Guerra. Segunda Guerra. Você que é entusiasta pela Segunda Guerra Mundial, até pela Primeira também, porque o tema é bem parecido, apesar de todo o contexto ser diferente, mas a ideia é parecida. Então se você é um entusiasta de materiais sobre guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai adorar isso daqui. Primeiro porque ele vai mostrar dois momentos distintos, mas que são, assim, até onde eu li, tá, pelo que eu entendi tem mais coisa disso daqui, eu não sei se vai lançar, mas pelo que eu entendi tem mais coisa disso daqui. São personagens femininos que têm uma importância muito grande na história, ou pelo menos ele faz parecer que tem uma importância muito grande. A primeira história a gente tem aqui um grupo, um esquadrão antiaéreo não, um esquadrão aéreo, né, um esquadrão de caça de pilotos que é totalmente feminino e elas só voam à noite. E elas ficaram conhecidas como bruxas da noite. Então toda vez que tinha um ataque, elas eram russas, e toda vez que tinha uma infantaria alemã se aproximando, elas iam lá e voavam de noite e atacavam aquele comboio ou aquele grupo. E elas ficaram conhecidas como bruxas da noite, porque são mulheres, voam, tá? É um trocadilho filha da puta, né? Bem machista, mas é o que acontece. Então essa história a gente vai acompanhar esse esquadrão. Basicamente a gente vai acompanhar o esquadrão, mas duas personagens, dentre essas duas, uma é o maior foco. Aí a gente vai ver como é esse comportamento dela dentro de um esquadrão, e não só também o comportamento da galera, que são os homens que fazem parte do esquadrão diurno, e como eles se comportam perante as meninas, e como eles pensam e o que eles pensam sobre elas. Então isso é muito bacana, que você vai estabelecer pontos de vista diferentes e vai mostrar que as mulheres são importantes e foram importantes sim na Segunda Guerra Mundial. Então essa é a nossa primeira história. Na segunda a gente vai ter uma personagem que ela é inglesa, se eu não me engano. Eu acho que ela é inglesa sim, eu não tenho certeza, mas ela é uma enfermeira e ela junto com várias outras mulheres que também são enfermeiras são pegas pelos japoneses em Singapura, por ali no Pacífico, e sofrem, né, o que a maioria dos homens fazem com as mulheres em caso de violência, né? Infelizmente é a violência, uma das violências mais recorrentes contra as mulheres, né, que é a questão da violência sexual. Então as mulheres são estrupadas, infelizmente, e aí uma delas consegue sobreviver, né? Elas não só são estrupadas, como são fuziladas. Só que uma delas consegue sobreviver. Não se preocupe que isso não é spoiler, isso é assim, as primeiras duas páginas, tá? Fica tranquilo. O que acontece depois é que essa pessoa que sobreviveu, ela passa a continuar trabalhando como enfermeira e ela cria um ranço, um ódio muito grande com relação aos japoneses. E aí o bicho pega quando o hospital que ela está trabalhando, que ela está ajudando depois que ela foi ajudada pelo mesmo hospital, começa a receber prisioneiros japoneses. E aí eu não vou entrar em detalhes porque aí sim seria spoiler. Aí você vê como é o comportamento de um ser humano dentro dessa situação. Não obstante, ela também se envolve num relacionamento com um cara que é da aeronáutica, né? Então a gente vê que esse tema aeronáutica está meio que recorrente. Ela se envolve com esse cara, eles têm um relacionamento e assim, ele trata ela muito bem apesar de tudo que aconteceu com ela, e né, eles vão criando, aprofundando o relacionamento. Ela sempre fica naquela de, porra, me conte o que aconteceu, mas o cara fala, não, eu acho melhor poupar você. E ela também não insiste. Então você vê o relacionamento dos dois, principalmente quando eles tratam desse tema guerra,
como é que cada um se comporta em relação a si próprio e em relação ao outro, né? Reflexivo, intrarreflexivo e outer reflexive, não consegui pensar em português. Reflexivo exterior, tá? Então é isso. Não só isso, como também a arte de cada história vai variar de acordo com a pessoa. Por isso que nós temos aqui, além do Garth Ennis, o Russ Brown e o Peter, que eu não consigo pronunciar o sobrenome. Cada um deles vai produzir uma dessas histórias. O Russ produz a primeira, que é das Bruxas da Noite, e o Peter, com um sobrenome impronunciável, vai produzir a segunda história, que é chamada de Querido Billy, tá? Billy é o nome do cara que a enfermeira se envolve. Então o que acontece? Cada um dos dois tem um traço bem diferente. Uma coisa que eu senti aqui, talvez seja impressão minha, você que já leu vai me dizer se você concorda comigo ou não, que o traço dos dois faz lembrar um pouco o Steve Dillon. Me pareceu até que eles estavam tentando emular o traço do Steve Dillon para poder encaixar com a obra do Garth Ennis. Não é que seja exatamente igual. Dentre as duas obras, uma é muito mais voltada para o realismo e é muito mais pesada, os traços são muito mais carregados, que é a obra do Russ Brown. Ele carrega muito mais nos traços, nos contornos, e a colorização também está mais pesada. Até porque você trata de uma obra que, na grande maioria, as cenas que acontecem são à noite. Então você tem que ter tons mais pesados para combinar com essa questão da noite. Enquanto que no outro, do Peter, talvez por ele querer suavizar a cena de ação que acontece ou o trauma da personagem, o traço não tem muito contorno, são traços finos, tá? Não é tão realista, mas não é tão realista ao ponto de você, pô, parece que eu estou vendo uma pessoa de verdade. Não, você continua sabendo que é um desenho, que é um traço de alguém que desenhou, mas você pode suspender a sua crença por alguns, né, ficar assim meio que descrente e passar realmente a perceber que aquilo ali é como se fosse uma pessoa de verdade. Então a obra pra mim, velho, ó, show de bola. Eu confesso que eu estava meio receoso em comprar, porque como eu vi Campos de Batalha, desconfiei que teria uma coisa a ver com a guerra, e foge mais ou menos daquele padrão Preacher, The Boys. Mas eu falei, pô, Garth Ennis não escreve mal, velho. Ele tem roteiros muito bons e diálogos muito bons, então dificilmente isso vai acontecer de não ter uma coisa boa aqui. E dito e feito, o diálogo dele é muito bom, é muito natural, é sensível quando ele precisa ser, é escroto, filho da puta, quando ele tem que ser também. Não é igual, novamente, Preacher e The Boys, mas tá aqui, não é tão ácido, não é tão aquele humor negro, mas ele coloca em alguns personagens algumas sacadas, algumas piadas bem escrotas assim, que fazem parte do ser humano. O ser humano é em base, grande parte, ou tem os seus momentos de escrotidão. Então eu acho que ele consegue retratar isso daqui muito bem em Campos de Batalha. Beleza? Pronto, meus jovens, agora com vocês, vocês é que irão acrescentar. O que mais que eu esqueci de falar? O que mais que chamou a atenção de vocês? Que vocês têm alguma dúvida sobre o material? Que às vezes tem gente que fica com dúvida e tal. E quando eu digo dúvida, não é tipo, ah, qual é o preço? O preço, velho, você bota o nome do material no Google, você acha o preço. Aí já é preguiça, tá? Aí, qual é o preço, né, Dry? Eu vou comprar. Porra, aí você pode botar lá, Campos de Batalha, preço. Você vai achar lá o Amazon, blá, 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 você vai achar as lojas dizendo o preço real, preço em promoção. Eu respondo porque, pô, né, o cara me perguntou, eu vou ajudar. Mas preço vocês podem procurar sozinhos. Mas tem alguma dúvida que eu não falei, de alguma coisa dentro do encadernado, da história e tal, deixe aí a sua pergunta, porque it's your time to shine, beleza? Pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu vou ficando por aqui. Aquele, ó, um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.